Bom, voltamos a mais um bate-papo, como a gente vem acompanhando aí. Alguns dos nossos inscritos aí vêm participando do nosso grupo e vêm tirando dúvidas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de uma palestra, de uma pauta que eu tinha feito há um tempo atrás, de transformando executivos. Pegar pessoas que às vezes nunca tiveram noção do que tem que fazer e transformá-las em executivos. Ou seja, é mais ou menos o curso que a gente está lançando de dono a executivo. Eu acho que esse bate-papo vai ser um pouco mais curto, mas eu acho que ele vai dar um direcionamento para pelo menos você entender um pouco da amplitude que tem quando a gente faz esse tipo de palestra, inclusive aí para a sua empresa, caso você necessite, tá? A ideia é de que você possa ter um pouco mais de discernimento para tomar algumas decisões, tendo o cunho financeiro, lógico, vai ter o cunho do que a gente gosta de fazer, e principalmente o cunho financeiro, porque tem gente que ama o que faz, mas mesmo você amando o que você faz, às vezes o amor não paga as contas de casa, né? Piada antiga, esdrúxula, vamos pensar assim, mas até o sonho na padaria tem um preço, né? Então, esse negócio da gente sonhar em fazer simplesmente o que a gente quer e ganhar dinheiro, eu não estou falando para você que ele não possa acontecer, porque hoje eu amo o que eu faço. Eu sempre sonhei em ter a carreira que eu tenho hoje fazendo o que eu faço. Mas tem gente que, infelizmente, no início da carreira, tem que fazer algumas coisas. A gente tem que engolir alguns sapos. Eu acho que isso é importante para você. Você vai ter que engolir alguns sapos para que a gente possa estar começando a bater esse papo um pouco mais sério, tranquilo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para que você possa estar colocando no seu dia a dia uma coisa bem simples, tá? Como a gente falou de todas as pautas que a gente bate papo, tudo que a gente bate papo, na verdade, é para que você possa estar incluindo na sua empresa de uma forma mais simples e mais assertiva. Ou seja, a minha ideia aqui é de que você possa chegar aí na tua empresa, implementar tudo que eu estou falando aqui de forma grátis, tranquilo? O que a gente vai fazer aqui agora é conhecimento, lembre-se, é conhecimento. Então, para que você possa estar colocando isso em prática na tua empresa o mais rápido possível, eu quero que você comece a entender que se você tivesse gerenciado a sua carreira lá no início, talvez você pudesse até estar um pouco mais avançado nesse ponto que a gente vai bater um papo aqui, e, consequentemente, melhorando a tua forma de remuneração, vamos pensar assim, né? Lembre sempre, se você ainda não está inscrito aqui no canal, quero que você se inscreva no canal, que você, interessado nesse tema, eu quero que você comente, eu quero que você compartilhe essa informação, porque a gente está falando de empresário para empresário. E tem muitos amigos seus aí, muitos empresários que precisam, às vezes, de informação. E lógico que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de carreira. Você pode pegar pessoas também na sua empresa e até para seus filhos e, quem sabe, está batendo um papo. Legal? Aqui na tela está aparecendo sempre do lado esquerdo aqui o telefone que eu coloco para que você possa estar fazendo os comentários, porque você possa estar aí colocando temas para a gente bater papo e fazer parte do grupo VIP para receber essas informações em primeira mão, beleza? Então, quando a gente fala para um executivo que é gerenciando a carreira dele, ele tem que pensar em alguns pontos, tranquilo? Eu vou pegar primeiro aqui um item no ponto pessoal. No pessoal, muitas vezes as pessoas falam, não quero fazer isso. Se eu pudesse não fazer tudo que eu não queria, eu acho que ia ser feliz todos os dias, mas infelizmente, como foi dito, a gente precisa engolir alguns sapos. Então, não é esse negócio de não quero fazer isso. Às vezes, eu preciso fazer alguma coisa. Agora, o que que eu tenho que fazer, a gente vai descobrir um pouquinho mais lá na frente, tranquilo? Eu queria mudar essa frase, eu queria que a gente banisse esse negócio. Não quero fazer isso, ou não consigo fazer isso. Alguns livros fazem muita ênfase nesse detalhe, da gente usar as palavras. Então, eu não quero que você fale, não quero fazer isso e não consigo fazer isso. O que a gente precisa entender e decorar aqui é o que eu preciso fazer e como eu consigo fazer isso. As palavras têm um poder enorme. Então, coloque isso na sua cabeça. Como eu vou fazer isso e o que eu preciso fazer para atingir o que eu quero fazer. Então, decore muito bem isso, tranquilo? Na parte gerencial, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o papel dela. Muitos não sabem quando a gente consegue identificar esse papel. Falo que isso acontece na família, acontece na nossa vida pessoal e na empresa, principalmente. A gente, às vezes, não sabe se a gente é gerencial, se a gente é operacional ou profissional. Beleza? Quando você vê um funcionário metendo a mão no negócio errado e você, me dá esse negócio que eu vou fazer porque eu não tenho tempo para ensinar, você ele virou operacional, você não é gerencial. Então, consequentemente, o teu funcionário não vai fazer isso. Eu queria dar um exemplo aqui para vocês de vida pessoal, né? Eu me lembro que tinha um parente meu que pedia para a gente limpar a grelha de churrasco, né, cara? Cara, que inferno era aquilo.
Era muito difícil, né? A gente pegar a grelha, fica lá esfregando aquele negócio para fazer um churrasco. E aí eu fazia tudo errado. Por que que eu fazia errado? Porque ele ficava pau. Não é assim que se faz, não. Me dá esse negócio aqui. Aí ele ia lá e fazia. Toma muito cuidado, porque tem funcionários que fazem isso com a gente. Os caras não querem fazer aquilo ali, eles fazem completamente errado para você, gestor, meter a mão e fazer. Então tome muito cuidado, porque isso pode estar acontecendo aí na tua empresa. É uma dica assim, para que você possa estar prestando atenção nessa galerinha que às vezes é mais malandra do que merece, beleza? Então, se você conseguir ensinar teu funcionário a fazer sem você meter a mão, você está saindo do operacional e indo para o gerencial. Beleza? E aí fica aquele outro ponto também que a gente. Aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, não. Eu vou falar o profissional na hora que eu estiver falando exatamente desse tema em outra pauta, beleza? Entra as partes de decisões financeiras, que muitas vezes a gente não sabe fazer planejamento financeiro e a gente não sabe fazer o planejamento orçamentário. É aquele papo, né? Se você gasta R$ 10.000 por mês e se nesses R$ 10.000 por mês você não sabe fazer a conta inversa de falar assim, minha empresa não consegue faturar para sobrar R$ 10.000 por mês. E às vezes você tem um negócio lucrativo que não paga as tuas contas. Você tem que tomar muito cuidado, porque você está fazendo as tuas contas tentando sobrar dinheiro para a tua vida pessoal. Então, esse planejamento orçamentário é muito importante. É você pegar quanto sua empresa tem que faturar e quanto você precisa na sua vida pessoal para viver e encaixar um no outro. Se ela complementar, beleza, continua tocando seu negócio. Mas se não se paga, não adianta. Você está dando murro em ponta de faca aí e não funciona. Beleza? Então, acho que a gente já começa a pensar aqui sobre o pessoal, o gerencial e das decisões financeiras frias, simplesmente, tranquilo? Eu vou dar um exemplo aqui de carreiras que as pessoas escolhem, ou então de empresas que a gente monta, e essas empresas não conseguem dar o faturamento necessário e a gente fica chateado com a gente, chateado também com as pessoas. Mas eu acho que o primeiro ponto era você ter feito essas decisões financeiras lá atrás, é um planejamento orçamentário e um planejamento financeiro, para ver. E aí, quando você pensa também que se você está montando um negócio simplesmente porque você ama, tente entender se ele dá dinheiro. Pense nisso, porque nem sempre o que a gente ama dá dinheiro, entende? E no início a gente tem que fazer algumas coisas, engolir o sapo, como a gente falou, beleza? Bom, entrando nesse negócio, eu vou fazer uma pergunta do milhão aqui para você. Queria que você pensasse nisso com carinho. Você vê que todas as vezes que eu faço perguntas aqui, as pessoas falam assim, lá vem alguma pérola, né? Eu acho que vai vir uma pérola mesmo. A minha pergunta é o seguinte: quem morre primeiro? Quem está com sede ou com fome? Essa, para mim, é a regra principal da carreira de uma pessoa ou de negócios. Se você senta numa mesa e não pensa dessa maneira, você tem que tomar muito cuidado. A pergunta é: quem morre primeiro? Quem morre primeiro é quem está com sede ou quem está com fome? Bom, a resposta que eu estou vendo ali na brincadeira aqui que eu faço com os amigos que prestam atenção ao vivo aí comigo, seguinte, é quem está com sede. Então, quem morre primeiro é quem está com sede. Então, numa negociação, por favor, negocie como se estivesse na água. Você já viu, cara? O crocodilo fica lá na água. O pessoal me fala assim, por que você tem um jacaré, um crocodilo dentro do seu escritório? Eu falei, cara, eu adoro negociar como se estivesse na água. E é horrível você negociar com uma outra pessoa que está na água. Exemplo, para você decorar isso, cara, já negociou com quem não quer vender uma coisa? Tipo, quero comprar uma casa. Eu não quero vender. Eu não preciso vender. Eu não tenho interesse de vender. Cara, o preço não baixa, não vai baixar, porque não tem jeito, cara. O cara não quer vender. O cara não quer. Você chega na loja, chega para um cara, sei lá, que trabalha por hobby. Não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes acontece comigo. Você entra numa loja de um cara que, sei lá, trabalha por hobby, ele não trabalha que precisa, né? Aí chega para o cara e fala assim: você me dá um desconto comprando dois? Ele não. Aí você fala, mas não tem como, vou comprar dois. Ele não tem. E o cara está negociando na água. Ele está bem, está confortável. E aí você tá com a sede do caramba, velho. Tu chega ali na beirada, ali, enfia o pescoço na água, ali vem jacaré e pau, pegou. Então aprenda isso. O seu negócio, você tem que negociar como se estivesse na água. Se você está negociando fora da água, velho, dá um jeito de entrar. Dá um jeito de botar umas pedrinhas assim, sabe, na beirada do lago, empurrando para o lado, até você tirar quem está na água para fora da água. E se você negociar com quem está na água, dificilmente você vai ganhar a negociação. Não estou falando para você ser covarde de matar uma pessoa que às vezes está do lado de fora da água, não. Mas você tem que ter esse poder da decisão. E isso é importante na tua carreira. Decore isso, tá? Negocie como se você estivesse na água. Se você estiver fora dela, se você está com sede, o cara que está com fome vai pegar você primeiro. Decore isso.
Bom, eu gosto muito dessa frase, né? Tem uns amigos meus que me falam constantemente, né? Amo o que faço, ficarei rico. Me amarra em Charlie Brown Jr., que fala o seguinte: às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Não adianta. Se você quer um dia fazer o que você ama, se um dia você quer ir para a água para poder fazer o seu negócio lá na água, quietinho, na tua, você vai ter que engolir os sapinhos, como a gente já falou aqui, e você vai ter que fazer o que você tem que fazer. Nem sempre é o que você quer, tá? Então, eu gosto muito. Na próxima vez que você escutar essa música, você vai decorar e vai lembrar de mim, cara. Às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Isso é perfeito para que você venha para o mundo dos negócios. Bom, aqui tem, né? O que você sonha em fazer para pagar suas contas, tá? Entenda que sempre que a gente bate papo aqui, eu não desmereço nenhuma profissão, eu não desmereço nenhuma pessoa. Eu acho que todas as profissões são muito importantes no mundo. Eu vou falar para você que se não tivesse o gari para limpar a rua, se não tivesse a pessoa que pilota um avião, a gente não conseguiria estar rodando o nosso negócio. Então, não é nunca desmerecendo nenhuma profissão, mas às vezes a gente tem que começar a pensar de forma fria e financeira, um pouco mais aprofundado nas pautas que eu faço de palestras financeiras, para saber o que você precisa fazer para pagar suas contas. Porque aqui eu estou falando para você uma coisa. Eu lembro que uma pessoa falou assim, pô, tu é pedreiro, até ofensivo na época, né? Eu cheguei para um amigo meu e falei assim, cara, você sabe quanto um pedreiro ganha, um bom pedreiro por semana? Aí o cara, não sei não, mas esse cara aí é... Eu falei, olha, cara, se não for empreitada, né? Se você pagar a semana de um pedreiro, um bom pedreiro, ele ganha R$ 700 por semana e no mês de 4 semanas, ele ganha 2.800. No mês de 5 semanas, ele ganha 3.500. E aí te pergunto, né, que às vezes você que está aí fazendo a tua profissão, você ganha isso aqui? Está sobrando isso aqui na sua empresa? Então nunca desmereça nenhuma profissão. Mas eu acho que você tem que começar a pensar. Eu só quis fazer o exemplo do pedreiro aqui, porque isso aconteceu semana passada de um amigo meu desmerecer uma pessoa, e eu até brinquei com ele, falei, cara, pô, eu tenho que começar a rever meus amigos, porque eu acho desnecessário essa. Aí o cara, não, tava brincando. Eu falei, então, mas toma muito cuidado com as brincadeiras, porque assim, esse cara, se bobear, ganha mais que você e você está desmerecendo ele só porque ele está ali fazendo o trabalho dele, né? Com a roupa, de repente, maltrapilho, o cara tá lá no meio do cimento, vai botar um smoking, tá louco, né? Mas pensa nisso, cara. Um cara que é um bom pedreiro, ele ganha R$ 700 por semana, faz em 4 semanas 2.800 e no mês de 5 semanas ele ganha 3.500. Acho um bom salário aí, sem tirar 27, 12, 18%. Não tem desconto, não, cara. É líquido na mão. 3,5 pau. 3,5 pau, velho. Pensa nisso, cara. Beleza? E aqui embaixo, por que eu estou fazendo esse comparativo? Né? Um dentista gasta 7.000 por mês em estudo. Se ele ganha 7.000 reais se ele gasta 7.000 reais por mês por estudo, significa que em 60 meses ele gastou 420 mil. Isso eu não estou botando nenhuma remuneração mensal, tá? Nenhum imposto. E aí você começa a criar métricas de remuneração e bonificação suas. Pensa no que eu estou te falando. Você falando assim, pô, cara, tá cara comparando um pedreiro com um dentista. Não estou comparando sobre profissões, sobre conhecimentos técnicos, até porque é o seguinte, um cara para ser um bom pedreiro, velho, ele aprende na porrada e aprende bem. Ele não tem aula, não tem nada, não. O cara tá lá no meio do dia a dia, aprendendo assim, é no know-how, na porrada mesmo. Entendeu? Já uma outra profissão, ela pode aprender dentro de uma sala de aula, como mesmo a gente está tô batendo um papo aqui contigo, você está aprendendo, de repente, uma forma de fazer a tua métrica, de criar métricas para poder fazer esse comparativo, antes de você montar um negócio ou, de repente, montar uma coisa que você gostaria muito. Mas, se você pega, gasta 7.000 reais mais ou menos por mês em estudo, estou falando com alimentação, com livros, com mensalidade, com transporte, com tudo que você imaginar. Então, uma média aqui de 7 pratos. E tem muitas outras profissões que fazem a mesma coisa, tranquilo? E aí começa o nosso bate-papo de comparativo de remuneração e bônus, né? Como eu te falei, amo o que faço, ficaria rico. Às vezes que eu quero, né? Faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Então, se a gente falou aqui dos pedreiros e tudo mais, a gente, vou voltar aqui só um pouquinho, né? Antes da gente entrar no segundo tema nessa tela, que eu preciso comparar, tá? Essa aqui é para reforçar a ideia, eu preciso comparar o que eu quero fazer com quanto eu preciso fazer. E aí eu vou começar a pensar nessa questão de sonhos, que é o que a gente está falando aqui agora, tá?
E tô falando com um amigo ali agora também no WhatsApp, fala assim, cara, não se esqueça não de falar com o pessoal aí. Meu irmão, não está inscrito no canal aqui, se inscreva no canal, divulga esse negócio, porque isso aqui é importante para você pensar junto com outro empresário ou, de repente, com uma pessoa que está começando a carreira dela. Cara, jovens que estão aí entre os 18, 19, 20 anos, que estão pensando em fazer alguma faculdade, é muito complexo uma pessoa jovem investir 5 anos da vida dela num mundo que está cada vez mais rápido. E aí você chega e fala, eu tenho um sobrinho meu que chegou para mim e falou o seguinte, tio, por que eu preciso estudar? O Ronaldinho, né, na época, não estudou e tá rico. Ah, cara, não tem nada contra o Ronaldinho, não tem nada contra Romário, não tem nada contra Rivaldo na minha época, né? Só que é 1 em 1 milhão, né, cara? Caralho, não, pô, mas o Lula não estudou, mas o Ciclano não estudou, e o caramba. Aí ele começou batendo nessa tecla e, ó, cara, não estou novamente desmerecendo nada. Eu gosto muito de uma palestra que eu vi lá do Cortella, do Mário Cortella, falando para um sobrinho dele, falando assim, beleza, cara, Zuckerberg, pô, Bill Gates, esses caras não se formaram. Mas os caras passaram em Harvard, cara. Se você passar em Harvard, eu deixo você não se formar. Então, eu acho que esse é um comparativo. Por isso que aqui atrás, se a gente conseguir pegar jovens, pegar empresários, e a gente conseguir dar pelo menos um discernimento para o cara tomar a decisão da vida dele, cara, eu já vou ficar muito feliz. E é por isso que eu quero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? A gente já falou aqui um pouquinho sobre essa questão de comparativo financeiro e entender que eu preciso fazer algumas coisas e não as que eu quero, mas eu preciso fazer, porque para chegar onde eu quero. E às vezes, cara, a gente monta negócio sem saber o que a gente está vendendo. E aí eu boto aqui para você, aqui em cima, até a questão do entendimento do produto, tá? Por que eu estou falando de entendimento de produto? Eu vou bater um pouquinho na tecla de algumas coisas aqui que a gente já conversou no passado, mas você precisa entender o produto que você vai vender, porque você está se vendendo, você está montando uma empresa, você está começando a entender sobre números, de quanto você precisa, o que você tem que fazer, e aí às vezes a gente monta um negócio sem entender muito bem o que a gente vende. Então a gente precisa entender o nosso produto. Você precisa aprender a se vender bem. E por que eu estou te falando isso? Boticário aqui a gente fala sobre perfumes, né? Você está, ele vende cosméticos? Não, entra na loja da Boticário e vê se não está escrito lá em cima assim, presentei com Boticário. Presentei com Boticário. Então, Boticário vende presentes. Mais uma vez aqui, cinema. Ela vende filme, cara. Você acha que você vai para o cinema só para ver filme? Cara, conforto, pipoca, o som, é uma outra coisa que ele te vende. O filme, cara, tem gente que baixa aí na internet, cara, vê aquele negócio pirata dentro de casa, com um cara filmando escondido dentro do cinema, fica feliz, isso é de cada um, né? Esse é problema nosso, né? Vamos pensar assim, cada um tem. Mas se você está vendendo para o cara no cinema o filme, tem um que é o mesquinha que vai baixar na internet e não vai ver no cinema. Agora, se você consegue agregar um valor, família, aquela coisa da pipoca, aquela coisa do aqui, pô, é o seguinte, velho, ir para o cinema, pagar 25 pila numa pipoca, pô, pegar 2 pipocas, 50 pratos, um ingresso. Quando você vai ver, cara, o cinema se tornou um negócio de luxo. Então não é o filme, é um conforto, mas é caro, tá? Agora, Cacau Show, vende chocolates? Novamente, cara, presente. Você pode olhar muito mais do que a gente pensa que é só chocolate. Ela vai lá e vende o quê? O presentinho que pô, você pega, vou levar um docinho para alguém, você passa na Cacau Show e pum, tá? E aí, transporte executivo, né? Eu costumo dizer para você o seguinte: o transporte executivo ele só leva pessoas. Você já imaginou que você tem uma empresa de transporte executivo, você coloca o cara dentro do carro e aí você está lá dentro falando com um empresário, só, vamos comprar aquela empresa tal, vamos comprar dólar, vamos, sei lá, cara, imagina um executivo de uma empresa multinacional dentro de um carro falando uma coisa e o motorista, às vezes, pega aquela dica ali e cagueta para todo mundo. Então, será que a gente não vende discrição, sigilo, comodidade? É isso que eu quero que a gente comece a pensar, que você pense nisso, nesse bate-papo, para falar assim, o que eu vendo? É importante a gente ter esse detalhamento. Então, a gente começou lá atrás, fazendo um briefingzinho, né, sobre meu personagem, né, o que eu vou fazer como gestor, né, minha gestão pessoal. Eu tenho que fazer essa autoanálise de, cara, eu preciso fazer isso aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? E nunca, não gosto disso, não quero fazer isso. Não. Como é que eu faço, né? Eu sou capaz de fazer esse negócio assim. Então, como é que eu faço? Eu tenho que pensar nisso. Se eu aprender lá atrás o que eu tenho que fazer para poder depois chegar aos meus sonhos e parar em casa, tudo bem, aceito, tá no jogo. Mas eu preciso, às vezes, engolir uns sapos. Depois eu começo a entender que é o seguinte, eu vou investir 5 anos da minha carreira
para poder fazer um negócio. E para fazer esse negócio, eu preciso saber o que eu vou fazer. A gente comparou aqui, eu comparei para você o pedreiro e o dentista. E aí eu vou te dar um pouco mais de profundidade nesse negócio, e quando eu começo a falar do financeiro frio, que é o que eu vou falar no próximo slide aqui com a gente, e também sobre essa questão de entendimento de produto. E aqui você fala assim, o que eu estou vendendo? Se você vender a mesma coisa do que outra pessoa, dificilmente você vai agregar valor no seu negócio. Se você não agregar valor, o teu cliente vai comprar por preço. Preço por preço, ele vai no mais barato. Não tem jeito. Isso é regra universal. Preço por preço, ele vai no mais barato. Então, valor é o que eu pago, valor é o que eu levo, preço é o que eu pago. Se eu aumentar o meu valor, eu vou lá e automaticamente faço o quê? Elevo o meu preço. Tranquilo? Então, ressaltando o que a gente fala nos outros temas aqui, como é que é uma venda perfeita? Venda perfeita é aquela que eu compro, recompro e indico. Com isso, eu não tenho custo de nada. Por quê? Porque eu comprei, recomprei e ainda estou indicando. Quer dizer, você gastou dinheiro para alguém te indicar? Não. Gastou dinheiro? Não. Gastou dinheiro com nada. Então, a venda perfeita é essa. Então, entenda seu produto. E aí, fazendo aquela pergunta 2 do milhão, é o seguinte, né? Você vende qual produto? Qual produto que você vai vender? Isso depois de explicar para você o que a Boticário faz, depois de explicar para você outros pontos, eu queria que você começasse a pensar nisso. Você está fazendo o quê? O que você vai fazer? Você fazer uma coisa para vender? Vender por vender, preço. Preço. Não tem valor para a gente agregar. Se não agregar valor, alguém vai comprar. Ah, vou fazer um curso na internet sobre... Então, você vê que as pessoas, quando falam de cursos na internet, eles já começam assim, ó. Aí, sei lá, tem gente jogando bolinha pro alto, tem gente andando de costas, falando que você melhora a visão andando de costas. Cara, tem uma série de coisas legais. Que aí você olha, pum, presta atenção, chamou a tua atenção, quer dizer, agregou valor, fui. Agora, se você entrar no curso do cara e não tiver mais aquela bolinha pro alto, aquele negócio, e virar um curso igual ao outro, o que ele vai fazer contigo? Preço por preço. Não tem jeito. Ele vai comprar o mais barato. Tranquilo? Então, pergunta 2, né, que eu te falei aí, do milhão você investiria R$ 7.000 por 60 meses e, no final, receber menos do que 4.200? Olha a pergunta que eu estou te falando. Você vai pegar 7 pila, vai investir 60 meses na tua carreira e vai ganhar menos do que 4.200 depois de 60 meses? Não sei se você já pescou aqui, mas se você não pescou, eu vou fazer de novo para ficar claro para você. Você vai pegar 7 pau, vai ficar 5 anos, velho, estudando, pá, para chegar lá no final, você falar assim, pô, tô ganhando 4.200. Aqui é uma forma de pensar financeira, tá? Forma financeira. Então, vou pegar a profissão do dentista, que a gente citou aqui nesse negócio, e falar contigo o seguinte, um dentista hoje, né, ele bota hoje, opa, cadê o erro na minha apresentação? Ai, meu Deus do céu. Eita, Excelzinho, eita, mas a gente volta aqui, vou ver se consigo passar. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver só se eu consigo pegar aqui com vocês, tá? Tem problema nenhum. Rapaz, não vai ter jeito, não. Vou ter que passar aqui com vocês. Vou pegar aqui com vocês falando o seguinte, olha lá. Se eu botar para você 420 pila no mês, tá? Peço desculpa aí, mas vamos embora, né? O show tem que continuar. Se eu colocar para você aqui 420 pau num banco a 1%, estou te falando assim, você não investiu 60 meses da tua vida. Não investiu 60 meses da tua vida. Você pegou o dinheiro e colocou no banco. Primeiro mês você tem 7 mil, no segundo mês você tem 14, daí vai. No final você tem 4.200, concorda? Então, 1% de 420 mil dá 4.200. Se você não tivesse feito nada, eu estou falando aqui análise fria financeira, você ficaria com 4.200. Se você tivesse colocado 1%, 7 mil com 1% durante 60 meses, você teria 571 mil. 571 mil. Olha que interessante, cara. Daniel, investi 5 anos da minha vida. Desses 5 anos da minha vida, se eu não tivesse feito nada, só pego os 7 pau colocado no banco, sem juros, sem nada, eu teria 420 mil. Hoje, com a taxa de 1%, eu faria 4.200 sem fazer nada, em casa. Você está me falando que se eu colocasse 7 pratas a 1% por mês, durante 60 meses, eu teria 571 mil. Isso. E se nos dias de hoje eu tivesse esse dinheiro
aplicado no banco a 1%, para 420 mil eu faria 4.200, e se eu tivesse 571 mil, eu teria 5.716. Hoje, eu estou falando aqui para você que eu peguei na fonte, né, de salário.com.br, um dentista ganha em média 4.368. O cara estudou 5 anos, pode matar uma pessoa, abrindo a boca do cara, né, sangrando, fazendo tudo. Tudo bem que pode ser amor, o cara fazer por amor. Mas financeiramente, se ele não tivesse feito nada, o dinheiro dele, a 1% em casa, ele teria mais dinheiro. E aí você fala para mim, está falando para não estudar? Eu falei, não, nem da mesma forma que meu sobrinho falou lá sobre os jogadores de futebol que não estudaram, ficaram ricos. Eu falei, não estou falando isso para você. Eu acho até o seguinte, que a disciplina que um jogador de futebol tem para poder ficar lá enclausulado, sei lá, ficar viajando, longe de família e tudo mais, sim, tem às vezes alguma dificuldade, né? Tem gente que fala assim, só glamour, o cara é famoso, pega todo mundo. Não, cara, eu acho que tem um pouco de dificuldade, alimentação. Pô, para beber é difícil, hoje mudou bastante. Antigamente a galera tochava o pé na jaca e, né, e jogava lá. Eu falo aí daquela galera meio antiga mesmo, que inclusive ganhou Copa do Mundo aí, sendo cachaceiro, mas beleza. Só que hoje a disciplina está muito mais, acho mais regrada, né? Então, se você hoje coloca 420 mil num negócio que, se você não tivesse feito nada, te dá 4.200, ou te dá 5.716, pô, me desculpa, se a minha carreira hoje estiver me pagando menos do que isso, ou se a minha empresa, que eu investi 420 mil numa franquia, me der menos do que 5.700 por mês, a minha decisão como empresário, a minha decisão como carreira está errada. Concorda comigo? Então tome muito cuidado nesse pontapé inicial. Começar certo é sempre mais difícil, mas é o melhor caminho. Então, aqui, eu só dei algumas pinceladas nesse bate-papo que a gente está falando desse vídeo, sobre a palestra, que é um pouco mais aprofundada, um pouco mais de tempo, né? Para mostrar para vocês que se a gente erra lá no início, cara, putz, fica muito difícil de acertar a vida. Fica muito mais complexo. Então, tome cuidado com isso. Se você hoje tomar a decisão de colocar um dinheiro em alguma coisa, faça uma análise fria financeira dele. Analise isso. Se você tiver hoje qualquer coisa, se você comprou uma franquia hoje por 420 mil e tira menos do que 4.200 por mês, me desculpa, cara, você tomou uma decisão muito errada lá atrás financeiramente. Talvez você esteja feliz, né? E tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Eu gosto muito da resposta que é o seguinte: se não traz felicidade para você, dele para mim, seja feliz. Dá para mim, pô. Tipo, passa aí, eu deixo aqui embaixo que o Pix, onde você manda um negócio para mim, tá tranquilo, vai ser feliz. Agora, que ele ajuda a buscar a felicidade, ajuda pra caramba. Te ajuda a fazer menos trabalho e tudo mais. E aqui entra, cara, quantas profissões não têm a mesma dificuldade que isso? Cara, tem gente que investe uma vida. Tem gente que pega o dinheiro da família, tem gente que vê o pai sofrendo, tem gente que vê tudo lá para, às vezes, pegar esse dinheiro e tá aplicando num negócio que dê menos dinheiro do que ele faria se ele tivesse fazendo a análise fria do negócio dele. Daniel, o que você quer dizer com isso? Mais uma vez, né, cara, eu quero que você preste muita atenção no que você está tomando de decisão na vida. Porque toda decisão que você está tomando, se ela for financeira, cara, eu acho que existem meios mais simples da gente estar aí batendo esse papo, beleza? Bom, estou chegando aqui ao final mais uma vez para você. Aqui está o telefone para que você possa estar entrando no grupo VIP, tendo respostas aí um pouco mais assertivas quando você me questiona lá, né? Peço encarecidamente que, se você gostou desse vídeo, que você possa estar divulgando para outros empresários e outras pessoas que estão começando a carreira dele, tá? Assim, essas pessoas às vezes precisam de ajudas. Essa pauta de palestra aqui era um pouco mais ampla. Peguei só um pedacinho, assim, por isso que eu fui recortando. Lamento aí pela falha que teve aqui no meio do caminho, mas é porque é tudo no improviso aqui, para não deixar de mandar esse vídeo, que ele é muito importante para quem está precisando iniciar a carreira, e você, empresário também, que tomou a decisão de montar uma franquia ou que tem um negócio. Pensa comigo. Eu tive um outro empresário meu que gostava muito de trabalho no ramo de transportes, e eu sei que a gente finalizou. Quando a gente começou a consultoria, eu estava com, acho que com 3 caminhões. Quando finalizei o trabalho com ele lá, estava com 35 caminhões, tá? Atendendo mais de, sei lá, 5 estados e tal. Uma correria do caramba. Aí eu perguntei ele o que ele queria. Ele falou, cara, eu queria ter uma grana para poder me aposentar e tudo mais. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, você tem 35 caminhões. A tua média de caminhão, custo e tudo mais é em torno de 400 caminhões, tranquilo?
Vende tudo, cara. Vende tudo. Eu estou te falando que você faz aí, de repente, uma boa grana aí para você não ter mais que trabalhar, não ter mais que se preocupar com o teu futuro, porque pensa comigo, né? Estou fazendo uma conta básica aqui para a gente não errar, né? Afinal, ó, 400 pau para 35, a gente está falando de 14 milhões. 14 milhões aplicado no bancão por cento. Opa, meu, né? 14 milhões a 1% lá no banco, estou brincando contigo, te dá 140 pau, não é isso? Com 140 pau, cara, eu acho que você ia ficar tranquilo em casa, concorda? Melhor do que cuidando de 35 caminhões. Às vezes você monta um negócio, cara, que te dá um trabalho do caramba. Às vezes você monta uma franquia, monta um treco que, pô, se você tivesse pego aquela grana ali, de repente colocado em alguma coisa aí de investimentos financeiros, eu não vou chegar aqui para você falando que coloque no fundo tal, no Y, não importa, eu tenho a minha carteira, mas se você tivesse hoje uma coisa conservadora, uma taxa de juros aí te dando, de repente, 16% ao ano aí, em uma aplicação de CDB, em um banco aí, que aí tirando 20%, você vai ter basicamente aí mais do que 1% líquido na tua mão. Mas 1% já é um negócio bem interessante. 420 pau, 4.200, 571, 5.716. Agora, se você botou meio milhão numa franquia e não consegue tirar 5 pau por mês, reveja seus conceitos, se inscreva aqui no canal e divulgue esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Forte abraço para ti, cara. Prazer estar com você aqui.